Você é formada em quê? Em pedagogia. Ah, entendi. Eu vou fazer pedagogia. Ah, mas ganha tão pouco. Ah, mas aí você vai ficar cuidando de criança? Ah, eu acho que você consegue coisa muito melhor. Oi, pessoal, eu sou a Loa Bianchi e hoje eu vou falar para vocês sobre o curso de pedagogia. Com certeza, todas as pessoas que fazem ou já fizeram pedagogia ou são formadas em pedagogia já escutaram alguma dessas coisas que eu falei ali no comecinho do vídeo, não é mesmo? Quando eu decidi fazer pedagogia, isso foi lá em 2002, há muitos anos atrás, eu escutei de muitas pessoas essas frases. Ah, não faz porque não ganha bem. Ai, porque professor não é reconhecido. Você vai ficar o dia inteiro cuidando de criança. Ai, você tem talento para outras coisas. Enfim, aqui estou eu hoje. Muito realizada na minha profissão, muito feliz em ter escolhido a pedagogia. Não foi uma falta de opção, foi uma grande opção, foi uma grande escolha. Talvez algumas pessoas não saibam, mas eu comecei uma outra faculdade antes de iniciar a pedagogia, porque eu não queria ir para a área, não queria ser professora pelo que os outros falavam. Ainda bem que eu consegui a tempo seguir o meu coração, tranquei depois de 6 meses a faculdade que eu fazia antes, que era de Relações Públicas, e ingressei na pedagogia. Hoje eu falo que eu não poderia de forma alguma fazer alguma outra coisa na minha vida, porque o que eu gosto mesmo é ser professora. Apesar de hoje, atualmente, eu estar coordenadora, eu falo que eu tenho o sangue de professora, o coração de professora. Então, esse vídeo é para quem faz pedagogia, para poder fortalecer essa nossa visão, dessa nossa profissão maravilhosa, e para quem já fez ou gostaria de fazer esse curso. Os pedagogos, geralmente, eles são criticados, inclusive, por outros pedagogos. Eu já escutei muita gente que é formada falando assim: ai, mas os pedagogos são pessoas muito quadradinhas, ai, fez pedagogia porque realmente não tinha opção, ai, porque geralmente a formação é muito frágil, é muito fraca. Realmente, tem razão, a formação, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, é muito frágil. Mas a gente pode melhorar isso, e isso depende também da gente, além de, claro, uma reformulação nos cursos e tudo mais. Se você é pedagoga ou se você pretende fazer pedagogia, escreve aqui nos comentários para mim, vamos conversar sobre isso, vamos trocar ideias para a gente fortalecer cada vez mais a visão que a gente constitui dentro da nossa profissão, né? O que é ser pedagogo? Vamos trocar ideias sobre isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, siga aqui o canal, se inscreva e deixe o seu like no vídeo, não esqueça. Muitas vezes são os próprios pedagogos que criticam a formação na pedagogia. Então, a gente tem que começar a tirar esses mitos, né? Que o pedagogo ele só vai para o curso porque é mais fácil, porque na verdade não é. É um curso normal, é uma ciência como qualquer outra. Então, vai exigir estudo, vai exigir dedicação. Existem muitos mitos em relação ao curso de pedagogia e à escolha dessa profissão. E é justamente isso que nós, enquanto pedagogos, temos que desmistificar. Existem profissionais que se formam que realmente não têm uma qualidade esperada e outros que têm grande excelência. Eu particularmente conheço muitos pedagogos de grande excelência que trazem grandes contribuições para as escolas e é nisso que a gente tem que focar, nesse tipo de profissional. O que é pedagogia? A pedagogia é a ciência que tem como objeto de estudo a educação, os processos de ensino e aprendizagem. E o sujeito é o ser humano em educação, se educando, né? Os processos de educar. A gente não precisa falar só sobre pedagogia escolar. Existe pedagogia hospitalar, pedagogia empresarial. Então, existem muitas formas diferentes de, depois que você se forma em pedagogia, você atuar. É um mercado, na verdade, bastante amplo, apesar de acharem que se você se formar em pedagogia, você tem que ser professor. Não, existem muitas outras formas de atuar hoje em dia e que eu acredito mesmo que vai crescer cada vez mais. É uma profissão muito rica e que, dependendo da forma como você vai formando o seu olhar, você tem muitas contribuições para dar para a sociedade, com certeza.
Atualmente, para trabalhar com educação infantil ou com ensino fundamental 1, você tem que ter a formação em pedagogia. Então, se esse é o teu interesse, trabalhar como professora, você necessariamente vai ter que ter a pedagogia. E existem também outras funções dentro da escola que seria muito legal se você tivesse a pedagogia. Então, você pode utilizar para exercer outras funções também, mas principalmente para ser professora dentro da escola. Outra coisa importante falar é que tem algumas pessoas que falam assim: eu vou fazer pedagogia porque eu quero ser diretora ou porque eu quero ser coordenadora. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: é impossível a gente pensar em ser coordenadora ou ser diretora sem antes ter passado pela experiência da sala de aula. Quando a gente está falando sobre educação infantil ou para o ensino fundamental, olhando para as famílias, olhando para as crianças, olhando para as áreas do conhecimento, a gente precisa ter a experiência real. Então, a ideia é que sim, se você tem esse interesse de ser pedagogo da instituição, fazer um concurso, tudo isso é legal, é muito bacana. Ter um sonho, ter um projeto que não seja a sala de aula especificamente. Mas, ao mesmo tempo, é importante você saber que quanto mais experiência você tiver em sala de aula, melhor. E os estágios que geralmente a faculdade de pedagogia proporciona não são suficientes para isso. O ideal seria você estar dentro da sala de aula por algum tempo, dentro da escola, exercendo a profissão de professora, afiando e afinando o seu olhar o máximo possível, porque aí depois, para você auxiliar os professores, auxiliar os alunos na sua função de pedagoga, diretora, coordenadora, com certeza vai te ajudar bastante. Ensinar é algo muito gratificante, mas no meu ponto de vista, aprender é mais ainda. Por isso que todo professor, ele tem que estar com muita vontade, muita sede, talvez mais sede de aprender do que de ensinar. Estranho, né? Acho que geralmente a gente está acostumado assim, mas você gosta de ensinar para ser professor? Será? Será que a gente tem que gostar de ensinar ou será que a gente tem que gostar de aprender? Acho que a gente tem que gostar das duas coisas, porque o professor ele tem que estar o tempo todo sendo pesquisador dentro da escola, ele tem que estar olhando para a criança, querendo conhecer, né? Como disse a Madalena Freire no livro dela tão famoso, A Paixão de Conhecer o Mundo, e isso parte do profissional da educação que está junto com as crianças. Então é essa ideia de nos aproximar de um professor aprendente e não só ensinante. Então a gente está dentro da escola para aprender com os colegas, aprender com as pessoas ao nosso redor, com o ambiente, mas principalmente aprender com as crianças. Estar disponível para essa aprendizagem, para essa troca constante que acontece dentro da escola. E também para as leituras, porque o professor precisa ler muito, ele precisa escrever muito. Não dá para ser professor sem escrever, a gente está sempre escrevendo registros, relatórios. Hoje em dia isso está cada vez mais forte, né? Que o professor faça registros para a documentação pedagógica, que ele realmente tenha essa habilidade. Então, mas eu não gosto de escrever. Mas você aprende, né? De tanto ler, que a gente tem que ler muito no curso e depois seguir lendo, a gente não pode parar nunca. Frequentar palestras, cursos, tudo isso vai abrindo e vai te tornando um professor cada vez melhor, porque você vai ficando cada vez mais cheio de experiências, né? A sua bagagem cultural, ela vai aumentando muito e isso você vai mostrando e trocando na sua prática. Então é uma dança entre a teoria e a prática que vão se complementando e isso vai te ajudar muito a ser um professor, um pedagogo cada vez melhor. Sem querer aqui cair em demagogias e nada disso, o professor aqui no nosso país realmente ele é muito desvalorizado. Então isso que as pessoas te falam tem sentido. É assim mesmo, né? A gente acompanha, a gente sabe que é assim. E que o salário também não é aquela coisa toda, principalmente de início. Mas existem outras coisas que contam muito quando você escolhe uma profissão. E eu acho que esse encantamento que a gente tem na profissão é para poucos. Eu vejo assim e conheço pessoas das mais diferentes áreas, acredito que você também deve conhecer, e que não tem esse encantamento e esse brilho nos olhos que nós da educação temos quando a gente fala do nosso trabalho. Estar na pedagogia, viver a educação é um presente, é uma missão. E é um presente. Então a gente aprende talvez como nenhuma outra profissão. Claro que a gente precisa sim de valorização que venha do outro, claro que a gente precisa de condições financeiras, de boas condições de trabalho, tudo isso. Mas também
sem o brilho nos olhos, sem a vontade que parte da gente mesmo, sem as emoções, sem o olhar sensível para a profissão, tudo fica muito chato, tudo fica muito pobre. Então a gente tem que sim sentir isso de dentro da gente, se é uma coisa que a gente gosta. Por isso viver a experiência é muito importante. Você não precisa só gostar de criança, não é esse o ponto, gostar ou não gostar de criança, ter paciência ou não. Claro, você tem que ter muita paciência e você tem que gostar. Mas muito além disso, você tem que sentir que é um caminho de busca, que você gosta daquilo de verdade, que você gosta de estar na escola, que você gosta de estudar e de aprender todos os dias. Porque é isso que uma pessoa do curso de pedagogia vai fazer, aprender e ensinar todos os dias. Enfim, eu queria saber se você aconselharia alguém a fazer pedagogia ou não, ou você falaria, não faço pedagogia, que arrependimento. Me conta um pouquinho também da sua história, vamos trocar ideias, vamos conversar sobre isso, sobre as nossas escolhas. Escreve aqui nos comentários e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui pra mim também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo!